vamos ler Neemias, capítulo 1, livro de Neemias. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Sendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Amém. História conhecida por todos nós, mas que nesse dia de oração, esse culto de oração faz-nos refletir a respeito do que Neemias ele passou aqui e o seu grande clamor, o seu grande desejo de coração de ver uma nova situação. É interessante, irmãos, que se nós formos analisar a situação de Neemias aqui nesse momento, Neemias ele tinha uma vida confortável. Neemias ele era copeiro do rei, e nós sabemos que muito mais privilégios do que talvez um político de alto escalão tem hoje dentro da política. Um copeiro do rei, talvez ele não tinha, vamos dizer assim, propriedades em seu nome, ele não tinha algo que ele podia dizer: isso aqui é meu, mas ao mesmo tempo tudo que ele quisesse ter, ele tinha, porque ele era ouvido pelo rei, ele era diretamente aquele que falava ao rei, que servia ao rei. Então, se qualquer coisa que olha, rei, eu desejo tal coisa, o rei conseguia. Neemias ele tinha casa boa, ele comia muito melhor, ele não tinha grandes desafios na sua vida para enfrentar, vamos dizer assim, não era um homem que enfrentava um trabalho braçal no sol quente. Ele era alguém que estava confortável na sua vida, na sua posição. Ele era alguém que podia dizer: olha, como aquele aquele fazendeiro, come e bebe, regala-te, minha alma, agora descansa. Não precisa mais de fadiga. É interessante que ele se preocupa com a situação daqueles que estavam voltando do exílio. Aqui nos primeiros versículos, entre 1 e o 3, ele pergunta a alguém qual a situação daqueles irmãos, como é que está lá, como está em Jerusalém, o que está acontecendo, fala comigo aí. É interessante que a partir do versículo 4, que é onde nós lemos, no momento que ele escuta o relato daqueles irmãos, é claro que nós temos um resumo muito sucinto aqui, acredito que o relato foi muito mais detalhado, com muito mais argumentos aqui, tem só um breve resumo. Ele simplesmente desabou com o que ele ouviu. Ele simplesmente, o seu coração ele
ficou completamente triste. E aí nós temos que parar para analisar algumas coisas. Às vezes nós ouvimos dizer que o crente não pode se entristecer, o crente não pode chorar, o crente não pode se derramar em lágrimas como ele fez aqui por uma situação ruim, por uma perca, por uma condição dessas aqui. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que nós não podemos entrar em desespero, é diferente. Se entristecer, nós somos seres humanos. Nós vamos nos entristecer com algo que vai acontecer. Essa é a nossa vida, nós estamos aqui e isso vai acontecer. Às vezes a gente tenta criar para nós um mundo perfeito, de não, eu nunca vou me entristecer, eu nunca vou ter uma perca na família. Vai, mais cedo ou mais tarde, vai. A gente tem que estar preparados para quando acontecer, mas vai. Aquilo que é inimaginável, a pessoa não, eu nunca vou perder essa pessoa. Um dia vai. Tenho certeza que vai. E outros vão nos perder. Então, o que nós precisamos é ter na mente aonde depositar essa tristeza. E é interessante que no momento que ele recebe aquelas palavras ali, tendo ouvido essas palavras, assentei e chorei. Ele não conseguiu nem ficar em pé, né? Às vezes alguém quer dar uma notícia triste para outro, fala, você está em pé, senta primeiro, senão você cai. Ele se sentou e chorou. Sabe, irmãos, como tem sido, e essa pergunta vem para mim, como tem sido a nossa sensibilidade para aquilo que tem acontecido à nossa volta? Às vezes nós olhamos só no nosso núcleo familiar, não, aqui está tudo bem, então tudo bem. Mas o mundo ao nosso redor, não estou falando o mundo lá fora, o mundo lá já, seu pecado de mal vai a pior e não tem conserto. Mas eu estou falando o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. Às vezes o caos está nos rodeando e nós estamos fingindo que está tudo bem. Estamos tentando trazer uma bonança que não existe. Será que nós temos sentado e chorado por aquilo que nos aflige? Será que nós temos percebido que os muros estão em cinzas ao nosso lado, os muros estão fendidos, as portas queimaram com fogo, está tudo arrasado, e a gente não é sensível para isso? A gente nós perdemos a sensibilidade? Não, está tudo bem, que é isso, nós estamos prosseguindo, sim, vamos prosseguindo, mas será que nós estamos lamentando? Mas não é aquele lamento desesperado, é bom frisar isso bastante. É aquele lamento como Neemias fez. Ó Senhor, lembra do que o Senhor prometeu. Ainda resta alguém aqui que está querendo te temer. Ainda resta alguém que te teme por amor a estes. Me ajuda. Neemias, ele foi alguém diferente. Aqueles, vamos colocar assim, no lugar de qualquer um de nós aqui, talvez, qualquer um de nós estivéssemos no lugar de Neemias aqui, desculpa, mas não dá comigo não. Está feio, está ruim, a condição não é boa, mas olha só o que eu tenho aqui. Mesa farta, mesa do rei, eu sirvo e o meu trabalho é tranquilo, estou na sombra o dia todo. Para que eu vou me importar? Para que eu vou interessar em arrumar? Olha, nós conhecemos a história, o problema que Neemias arrumou. Neemias teve uma jornada, só a jornada de chegar até lá já foi uma coisa grande, coisa grandiosa. E como eu disse, né, ele tinha tanto privilégio diante daquele rei, que o rei deixou ele ir, vai, e leva servos com você, leva mantimento, leva o que você precisar. Ele tinha tudo nas mãos, e ele abriu mão daquilo que ele tinha para ir atrás daquilo que afligiu o seu coração, saber o estado que estava em Jerusalém e aqueles que estavam retornando do exílio. E é interessante, irmãos, o que me fez trazer esse texto é exatamente esse pensamento. Como está a nossa sensibilidade olhando para a sociedade arrasada que nós vivemos, principalmente no nosso país, não falar lá fora não. Nós vivemos hoje
enquanto nós vivemos, por um lado, um tempo de tanta informação, um tempo em que qualquer um, independente da classe social, tem acesso à internet, tem acesso à informação, a Bíblia está aí. Nós temos, puxa vida, não tem como dizer a quantidade de informação que está na nossa mão. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade, de forma exponencial, está multiplicando. A sociedade se rebaixa cada dia mais. Cada dia mais a convivência humana, e às vezes a gente fala isso, não, mas isso não é verdade. É verdade sim. É verdade sim. Nós observamos da minha época para a época de hoje, atual, a educação das crianças. Não é tão velho assim não. Volta aí, 10, 15 anos, e faz mas Valério, mas é normal. Não é normal não. Não é normal. A sociedade está caminhando para o fim. É o que está na Bíblia. E nós, assim como Neemias tinha todo o seu conforto, e claro que não é errado, não é pecado nós buscarmos o melhor para nós. Só que como está o nosso desejo de ver aquele que nós sabemos que está com a vida arrasada se converter a Cristo? Ou nós já estamos naquele momento de que, não, o que interessa para mim sou eu. O que interessa para a minha vida é a minha vida. E nada mais. Se nós já estamos com esse pensamento, irmãos, como igreja, tendo a missão que nós temos de pregar esse Evangelho, nós estamos regredindo. Não vou dizer nem parados, nós estamos regredindo. Porque a nossa missão era fazer mais discípulos, né? Nossa missão era trazer mais pessoas. E quando eu penso só em mim, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Nem eu próprio sou mais igreja. Quando eu não quero expandir esse Evangelho. Neemias aqui, a primeira coisa foi chorar e orar. Ele iniciou um jejum e começou aqui a falar com Deus. A falar com Deus de forma a assumir. Eles estavam errados. Fala, olha, tudo que nós passamos, ele se coloca como povo também. Tudo que nós passamos foi merecido. Nós erramos contra ti. Nós erramos. Mas chega no finalzinho do versículo do capítulo 1 aqui, lá no versículo 11, ele fala, olha, existe ainda alguém que se agrada, que quer, que tem vontade, que tem desejo de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor. Então, em nome destes, ele fala aqui, né? Em nome destes, que a minha missão seja bem sucedida. Desde o princípio, ele tinha na sua mente a vontade, a ideia de ir até lá. E às vezes, aquilo que está nas nossas mãos para fazer, nós deixamos. Aquele colega de trabalho que às vezes está todo dia conosco, nós deixamos que outra pessoa o evangelize. Não, isso aqui não dá para mim não, deixa para outro. Nós vamos trazer um obreiro lá de fora para aqui para evangelizar o meu vizinho. Está todo dia comigo, perto de mim. Às vezes são coisas difíceis de entender. Neemias, ele sentiu, ele tomou a dificuldade, ele tomou a dor para si. Esse foi a grande coisa, né, que Neemias fez, que ele tomou para si aquela dor. E às vezes nós temos aquele pensamento, não, mas cristão não pode sofrer, crente não pode sofrer, se está sofrendo é pecado culto, e aí começa essa loucura. Não, nossa vida aqui é de percalços, nós vamos sofrer acidentes, nós vamos adoecer, é assim mesmo. E a Bíblia não mentiu a respeito disso em momento nenhum. Nós que fazemos interpretações incorretas da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele passou por grandes percalços, e sendo Deus, mas ele era homem. Então, irmãos, que nós possamos, como igreja,
tirar essa breve lição, essa história aqui é fantástica. Quando nós paramos para olhar ela toda, uma história linda, maravilhosa. Neemias assumiu um compromisso que não era dele, ele não tinha nada a ver, se fosse olhar. Eu vi o pensamento nosso: poxa, Neemias, o que você vai arrumar problema na sua cabeça? Hoje o que nós queremos é levar a nossa vida servindo a Deus aqui, fazendo o que dá para fazer, mas sem maiores dificuldades. Essa é a igreja atual. Nós preferimos, talvez, o nosso pensamento de pagar alguém para fazer uma obra em tempo integral, e não é ruim, é bom. O problema é quando a minha mentalidade está que aquele irmão vai fazer o que era para eu fazer. Aí eu perdi todo o sentido da coisa. Aquele irmão já não é obreiro mais. Ele já está fazendo, ele já é um funcionário para fazer o que eu faço. Aí já não é por aí. Se a igreja, se cada um fizer o seu, aquele irmão ele vai ter mais tempo para fazer o extra, para fazer o a mais. Agora, se eu estou querendo alguém, nós estamos querendo alguém, aquela geração tem muito esse pensamento. Nós precisamos de alguém, porque esse alguém ele vai lecionar a escola, ele vai pregar à noite, ele vai dirigir, ele abre a geração, ele faz tudo. Ué, e a igreja? Cadê? Neemias assumiu um compromisso. E não é. Nós como igreja, nós precisamos, talvez todos nós, sermos cada dia mais sensíveis à dor do outro. Às vezes eu olho para mim, puxa vida, mas podia estar melhor, a situação podia estar melhor, eu preciso melhorar. E é claro que é importante o avanço cada dia mais individual, só que sempre vai haver alguém sofrendo mais. Sempre vai haver alguém pior. Sempre vai haver alguém que aquilo que você tem é o alvo dele. Sempre vai haver esse alguém. E Neemias ele sentiu essa dor pelos seus compatriotas. Eu não vou lá porque esse povo está sofrendo. Um pouquinho do que eu tenho, um pouquinho do que eu sei fazer, um pouquinho de moral, vamos dizer assim, que eu tenho, eu vou usar ela para beneficiar eles. E nós, às vezes, irmãos, como igreja, deixamos a oportunidade de abençoar alguém passado. Talvez não é uma cesta básica ou qualquer tipo de ajuda que vai, vamos dizer assim, comprar o interesse de alguém de estar aqui. Mas talvez um simples ato, um ato humilde, um ato de coração, vai mostrar para aquela pessoa que a nossa intenção não era, vamos mostrar que nós podemos fazer. Não, mas simplesmente eu quero ajudar você. Eu quero te ajudar de verdade. E que essa pessoa analise isso e veja Cristo na igreja. Veja Cristo em nós. Essa é a nossa missão. Nem sempre o mais importante do evangelismo, da missão é a palavra. Mas se Neemias tivesse ido para lá só levando boas palavras, ele não tinha feito nada. Ele tinha que agir, ele tinha que trabalhar, ele tinha que pegar no pesado, porque às vezes falta isso para nós. Nós temos, isso é bom, palavra boa para todo mundo. Mas às vezes falta pegar na massa, às vezes falta colocar a mão na massa, às vezes falta a obra de fato, para que a coisa seja feita como deve ser, para que nós possamos entender. Quem não conhece talvez os detalhes, eu acredito que todos conhecem os detalhes dessa história, leia o livro todo, porque é magnífico isso aqui, e que nós possamos cada dia tirar a lição e aprender a sofrer juntos, a sentir as dores também dos outros, e entregá-las todas a Deus. Amém.